caros amigos, sou Maria semeando muito amor, muita paz, muitos conhecimentos espirituais, dos quais todos nós precisamos, seja qual for a religião, qual for a doutrina. Nós temos que ver a nossa parte espiritual em primeiro lugar. Bom, estamos estudando, falando, para muitos conhecendo a Umbanda. E nós estávamos falando das vibrações, que são 7. E vamos falar sobre ela, a 7ª vibração, original ou linha de Yorima. Yorima diz respeito aos pretos e pretas velhas. Potência da palavra de Deus, da lei de Deus. Esta linha é composta dos primeiros espíritos que foram ordenados a combater o mal em todas as suas manifestações. São os orixás velhos, verdadeiros magos que, velando as suas formas kármicas, revestem-se das roupagens de pretos velhos, distribuindo e ensinando as verdadeiras milongas sem deturpações. São senhores da magia e da experiência adquirida através de séculos de encarnações. O planeta correspondente a Yorima é o Saturno, a cor violeta, a nota musical Lá, a vogal U, o dia sábado. O mediador que afere na vibração é Iramael, que se traduz como potência ou movimento real da lei de Deus. Tem os seus chefes de legiões, falanges, subfalanges, grupamentos, e os nomes dos chefes das legiões são Pai Guiné, Pai Tomé, Pai Arruda, Pai Congo de Ruanda, Mãe Maria Conga, Pai Benedito e Pai Joaquim. Então são todos, como os outros, constando de 7. E o primeiro é o chefe, né? Aquele que não tem intermediações. Os nomes dos que sabemos realmente ser guias são. Então, vou dar alguns nomes, né? E que geralmente eles dão nome quando o médium está trabalhando. Pai João de Angola, Pai João de Aruanda, Pai Jacó, Vovó Ana, Vovó Conga, Pai Simplício, Tia Chica de Angola, Pai Chico de Angola, Pai Miguel das Almas, Vovó Catarina, Pai Serapião, Pai Congo do Mar, Vovó Cambinda, Pai Mané, Pai Antônio de Angola, Pai Congo Manjolo, Pai Moçambique, Pai Zé da Costa, Pai Fabrício, Pai Jovino, Pai Tomás, Vovó Luísa, Vovó Cambinda, de Guiné, etc. Por aí vai. É uma infinidade, gente. E tem muitos repetidos, né? Tem médico que às vezes tem o guia dele, é o Pai João, né? De Angola, ou do Congo. Aí ela fala, nossa, naquele outro centro tem uma senhora, tem uma pessoa que recebe esse preto velho também. Então não é só porque
só de um médium. Então, outros médios também poderão receber os seus guias com esse nome. Pode ser repetido, sim. Bom, a linha ou vibração de Orimá apresenta 42 orixás, chefes de falanges como intermediários entre as demais linhas na seguinte classificação. Vocês estão vendo, gente, como é diferente de um trabalho de mesa. É diferente, completamente diferente. Da Umbanda são vários, cada médium tem os seus guias e por aí se estende aquela classificação. É uma hierarquia, né? Todos trabalhando, todos naquela linha. Ó, o Pai Guiné, que é o chefe, diz, está aqui, os destes nomes não são intermediários. Agora, os outros 6, sim. As 7 entidades que tomam o nome de Pai Tomé são as intermediárias para a linha de Orixalá. As 7 entidades que tomam o nome de Arruda são intermediárias para a linha de Iemanjá. As 7 entidades que tomam o nome de Pai Congo de Aruanda são as intermediárias para a linha de Iori. As 7 entidades que tomam o nome de Pai Benedito são as intermediárias para a linha de Ogum. As entidades, as 7, né, que tomam o nome de Maria Ponga são as intermediárias para a linha de Xangô. As 7 entidades que tomam o nome de Pai Joaquim são intermediárias para a linha de Oxóssi. E aqui terminamos então falando dessas 7. Não quer dizer com isso que depois a gente volte, né? Dependendo daquilo que foi explicado, talvez volte a falar alguma coisa. E torno a dizer, gente, que tem coisas aqui que vai ser falado, não há necessidade de saber. Nossa, tem que saber tudo isso, tem que decorar. Não, está sendo falado apenas para nós nos conhecermos, para nós sabermos como acontece, como ela se manifesta, né? E é uma imensidão de pessoas, de seres espirituais que trabalham nessas ditas linhas. Bom, vamos falar sobre a iniciação na Umbanda. Na iniciação da lei de Umbanda, tomamos contato com forças, conhecimentos, regras, sistemas e consequentes responsabilidades que poderão ser levadas a bom termo pelo iniciante que sentir em si forte vocação, índice de uma missão, legado do seu próprio karma, ou seja, consequência de causas e efeitos, os quais se manifestam por certas faculdades que o levam a este caminho. Estamos falando da iniciação superior, apropriada, inerente aos princípios, fundamentos, sistemas, regras da lei de Umbanda em sua alta manifestação, a fim com evolutivos concernentes com suas reais expressões. Suas entidades militantes faz-se representar em 3 planos de atividades que conjugam 7 graus ou vibrações descendentes. No primeiro plano, então veja bem, já vou começar a falar.
a quantidade, mas não há necessidade. Eu tenho que decorar quantos orixás principais, os 49, não, gente. É só para mim mesmo. Eu leio de vez em quando para não me esquecer e pronto. Sei que é aquela quantidade, sei como que acontece, mas não há necessidade da gente entrar profundamente nisso. Isso daqui é uma orientaçãozinha, que a finalidade, para falar a verdade, o que está sendo falado da Umbanda é somente orientação para aquelas pessoas que são médiums, que vieram médiums de Umbanda, porque há falta sim de orientação e muitos sofrem com isso. Bom, no primeiro plano, primeiro, segundo e terceiro graus, representam-se, vejam bem, 399 entidades, e cada linha são qualificadas como orixás, na seguinte discriminação. A primeira vibração, ou grau, 7 orixás principais, chefes de legiões que não incorporam. A segunda vibração, ou grau, 49 orixás, chefes de falanges. Terceira vibração, ou graus, 343 orixás, chefes de subfalanges. Então, está vendo a quantidade? Olha, gente, são 7 vibrações. Não é uma, são 7. E cada uma delas tem essa quantidade que está sendo falada aqui. Multiplicando-se os orixás de cada linha por 7, ou somando-se 7 vezes, encontraremos 2.793, dos qualificados assim em toda a lei. Na modalidade, porém, que chamamos de mecânica da incorporação, subtraem-se 49 dessa quantidade, portanto, 2.744 entidades com função de chefia, né, e incorporantes. Somando entre os organismos desse total, teremos, vejam bem, 2 mais 7, mais 4 e mais 4, igual a 17, mais 1, mais 8, ou seja, o duplo máximo da década. No segundo plano, vêm os qualificados como guias de quarta vibração, ou graus, chefe de grupamentos em número de 2.401, limitação de D, 343 vezes 7. No terceiro plano, situam-se os que estão qualificados como protetores, que aferem na quinta, sexta e sétima vibrações ou graus. São limitados em, vejam bem, 957.999 espíritos militantes na lei para cada linha. Daí, ainda pela multiplicação ou expansão do 7, se encontram situações afins de todos os seres do mundo astral ao mundo da forma, bem como dentro da numerologia da lei de Umbanda, que pode coordenar maiores quantidades de espíritos militantes, propagadores de uma lei, de uma só religião, imagem direta da própria unidade. Verifica-se, então, existirem na Umbanda 3 planos ou 7 graus, por onde a mediunidade
e impulsiona veículos afins para entrar em sintonia com os orixás, guias, protetores. Veremos então adiante o mapa qualitativo e quantitativo dos espíritos militantes da lei da Umbanda, dentro dos seus 3 planos conjugados em 7 graus ou vibrações. Vejamos, portanto. Então, vai ser falado outra vez, né, em números. E vou explicar, então, em cada linha, o primeiro, segundo e terceiro plano. Isso em toda a lei que rege a Umbanda. Em cada linha, orixás, primeiro plano, de primeira vibração ou grau, chefes de legiões, 7. De segunda vibração ou grau, chefes de falanges, 49 ou 7 vezes 7. De terceira vibração ou grau, chefes de subfalanges, 399 vezes 7, dando total de 2.793. Falamos do primeiro plano. Agora, o segundo plano. Guias, segundo plano, de quarta vibração ou grau, chefe de grupamentos, 343 vezes 7, dá 2.401. 2.401 vezes 7 dá 100, eu vou falar um número porque assim não se perde. Ó, 1, o 6, o 8, o 0 e o 7. Vou falar, quando for grande, eu vou falar número por número. É igual quando a gente vai ouvir, alguém vai dar o número do telefone, a gente se atrapalha. Protetores. Terceiro plano. De quinta vibração ou grau. Integrantes de grupamentos. Dá 2.401 vezes 7. Então, o total é 1, 6, 8, 0 e 7. Tudo bem? 16.807. Bom, o sexto, vibração ou grau. Integrantes de grupamentos. Nossa, gente, vai aumentando. 16.807 vezes 7 dá 117.649. O 1, outra vez o 1, o 7, o 6, o 4 e o 9. De sétima vibração ou grau, integrantes de grupamentos. Vejam bem, 117.649 vezes 7, dando então 823.543. A soma, 957.999. Depois, para finalizar, 957.999 vezes 7, dando total 6.705.000
993. Ó, vou falar número por número. 6, 705, 993. Vocês estão vendo quantos seres espirituais trabalham na Umbanda? E depois, quando vocês forem ver, então, na parte de Exu, é outro tanto. Bom, devemos salientar que o vértice ou razão do ser da Umbanda, do momento, está apoiado na manifestação das entidades de incorporação, situação que se justifica de 80% dos aparelhos estão situados no terceiro plano, quinto, sexta e sétima vibração ou graus, razão pela qual diretrizes superiores fazem entender sobre esse setor imediatos esclarecimentos e para outras certas chaves, que possivelmente abrirão novos horizontes aos que em verdade procuram o caminho reto de uma iniciação positiva, que os possa levar à desejada ascensão. Então, para aqueles que estão iniciando como médios, trabalhando, então, devagarzinho, vai se abrindo seus conhecimentos, né? Os guias vão ensinando, vão dando, seja em sonhos, seja por intuição, e depois aqueles que realmente pretendem continuar trabalhando, né, na Umbanda, aí novos esclarecimentos vão sendo dados, porque é muito difícil, tem muitos mistérios a serem entendidos, e não é de uma hora para outra que a pessoa vai aprender. É por isso que aqueles que dirigem a Umbanda, como chefes de Umbanda, eles têm que ter um preparo muito grande, um conhecimento sobre tudo isso. Por isso que não é fácil. Bom, o simples fato do indivíduo ser médium e receber caboclo ou preto velho não quer dizer que esteja capacitado a enfrentar os choques das forças que campeiam e são combatidas na Umbanda, momentos daquelas oriundas das chamadas Quimbanda. Então, está dizendo aqui que às vezes o médium já recebe um caboclo que atende, que dá paz, que dá conselhos, ou então um preto velho maravilhoso. Não quer dizer com isso que ele está apto para abrir um centro, para receber, para fazer os trabalhos, porque vocês viram bem que é muito complicado, é muita coisa a ser aprendida, a ser conquistada por estudos, conhecimentos, paciência, abnegação, um monte de coisa. Bom, estou falando, não, isso não é apenas o suficiente. Só receber um guia, ou dois, ou mesmo três, nossa, já estou prontinho para abrir aqui, vou encher de gente. Não, de jeito nenhum. Mesmo que o aparelho se restringe a fumar charutos, dançar, dar paz e conselhos triviais, mesmo assim precisa saber que o ponto de contato externo entre o visível e o invisível é ele, isto é, seu corpo físico, que tem o seu suporte no corpo astral, e este, por sua vez, se equilibra de acordo com o seu corpo mental. Todos esses são veículos dos espíritos e suas auras. Estão, então, em íntima ligação, necessitando ter essas três expressões do seu próprio ego em estabilidade
para que sejam conservados os elementos afins à manutenção da sua mediunidade e haja constantes renovações de fluidos ectoplasmáticos, ou melhor, ectoplásmicos, vou cortar, e consequentemente vitalidade necessária ao bom funcionamento da engrenagem. Então, vocês estão vendo quanta coisa entra, não é fácil, requer estudos, conforme eu já falei e tenho falado. Às vezes a pessoa lê um livrinho, já estou apto, estou consciente, vou ajudar, vou fazer, mas isso não é necessário. Só isso, não. Tudo bem. Por exemplo, um médium recebe o seu guia e durante as sessões dá paz, conselhos, descargas, etc. Ele poderá atender até 10 pessoas. Para que ponto convergem as vibrações mentais destas pessoas com seus possíveis acompanhamentos de larvas, mazelas, fluidos negativos, cargas de diversas procedências. Logicamente, para esse apoio direto, isto é, o aparelho, o seu corpo físico. E é lógico que as diferentes qualidades de negativos de larvas acompanhantes entrarão em choque pelo contato de consulentes e aparelhos, logo que suas respectivas auras mentais, astrais e físicas estejam com seus campos de ação ligados pela aproximação e corrente formada pela entidade incorporada. Neste período de incorporação, mesmo na fase da semi-inconsciência, a entidade fica diretamente apoiada no corpo astral do aparelho, dominando a sua parte psíquica, sensorial e motora. Como fica, então, a autodefesa do médium, que normalmente estaria ativa? Fica nesse transe sujeito ao estado de semi-passividade, ou no caso de ser inconsciente, em inteira passividade, e seu campo de vibrações áuricas passa a oferecer a maior facilidade de se deixar envolver. Não deve pensar erroneamente que a entidade toma conta de tudo. Ou quando sobe, leva tudo. Não leva não, nem tudo ele leva, porque não devemos esquecer esta norma. As atuações ou as manifestações espiríticas, sejam quais forem, precisa do fator mediúnico para se revelarem em potencial. E esse fator somente existe quando fluidos apropriados facultam às entidades uma ação de maior ou menor envergadura. Assim, o que ressalta logo como necessidade básica, então, ao aparelho iniciado, saber como aumentar e conservar os fluidos apropriados que facultam às entidades um maior campo de ação, certos conhecimentos de autodefesa que serão armas de segurança, ataque e eliminação. É uma série de coisas. Eu acho que a pessoa fala, não, eu recebo, dou passe e pronto. Não é por aí, gente. Envolve muita coisa. A falta de conhecimento nesse assunto tem sido um dos fatores principais da derrocada mediúnica, ou seja, no porquê da carência do protoplasma, gerador de fluidos harmônicos, na maior parte
dos aparelhos que em certos tempos muito brilharam, isto é, exerceram muitas atividades. Veículos que fato serviram de incorporações, transmissões precisas. No entanto, não levaram na devida conta certos sinais de alerta, certa mutação de fluidos. E quando compreenderam a coisa, isto é, as incorporações imperfeitas, as transmissões vacilantes, já era tarde. E mesmo que não fosse onde conhecimentos necessários para agir, aí está entrando a necessidade da gente estudar, conhecer, não entrando de cabeça nas coisas que pensa, que sabe, é onde a pessoa entra bem. E entra bem nisso, porque não é fácil depois, gente, aquela pessoa se livrar das más influências. Bom, e com a perda daquela ligação direta com o guia-chefe, vem ao médium a falta de confiança e a dúvida. Surgem logo as fatais atrações negativas, que só estava esperando oportunidade, e também as larvas que no passado pôde afastar de si e dos outros, com altivez surgem sequiosas de vingança, precipitando choques e retorno. E vem, então, as escorregadelas tão conhecidas no meio. Clama, então, as entidades protetoras. O que estava fazendo que não o protegeram, não o livraram? Responderemos por ela. Onde estão os fluidos afins, os elementos apropriados para as suas ligações ativas, que não soube conservar, jamais se interessando por isto no seu devido tempo? É o que eu falo, é o que eu estava falando. A pessoa, ela já pode receber seu guia, seja caboclo, seja um preto velho, e então ela já acha, a pessoa, o médium, que ela já está pronta para tudo. E não é por aí, gente. Nossa, como não é por aí? Primeiro, por isso que já foi dado tempos atrás sobre os corpos sutis. Para todos nós que não tivemos conhecimento, que não tivemos tempo, que não pudemos estudar, ser visto, ser ensinado aqui, que foi sim dado tudo sobre o chakra, sobre aura, porque tudo isso tem que ser visto. Não é só ir lá, cantar os pontos, pitititi, patatá, e receber. Muita coisa entra, gente. Muita coisa mesmo. Bom, então ele está falando aqui que ele não se preparou, não cuidou dos seus fluidos. E os fluidos é necessário, porque senão chega na hora de receber este ou aquela entidade, há necessidade desse fluido, né? Porque senão é imperfeito, torna-se imperfeito, torna-se difícil. Às vezes o médico fala, nossa, eu sinto que o meu caboclo está aqui, eu não consigo receber, eu não consigo. Aí ele está lá, firma a cabeça, pensa assim, faz uma oração e nada. E assim começam os problemas. Bom, e assim é que na maioria dos aparelhos que conhecemos foram reconhecidos como excelentes em certas épocas e só foram por certo prazo. Hoje em dia, continuam sendo aparelhos, mas nunca nas condições anteriores. Não é porque envelheceram, não é que se possa afirmar que foram causas morais, sociais, que originaram tal decadência. Não,
Estas causas foram apenas as consequências, porque nem tudo o que acontece é devido a um karma, por causas já constituídas, ou seja, de efeitos de resgates, pois que causas novas são geradas diariamente. Para isso existe o livre-arbítrio, e este sim é que está sujeito a influências negativas e positivas. E isso por quê? Consequências do mau uso da mediunidade ou de falta de conhecimentos sobre a sua forma atuante. Aqui já foi dada a resposta. Então, você, meu caro, que estiver nesse caminho, trate de estudar, trate de se orientar. E mãos à obra. Não desanime nem largue de lado. Porque se largar de lado, você sofrerá as consequências. E na próxima encarnação tem que enfrentar tudo isso outra vez com algo mais. E não é fácil, gente. Não é fácil. Então nós vamos terminando por agora, que depois também será dado sobre horários que deverão ser seguidos. Eu vou dar de todas as linhas, porque depois, mais para frente, aquele que se vê naquela vibração, ele já saberá dos horários que deverão ser mantidos. Né? Tudo tem a sua preparação, sua organização. E na Umbanda também. Exige isso para que tudo seja feito de uma maneira mas bem feita mesmo. Porque nós estamos também na Umbanda para ajudar o próximo também. Então, até outra ocasião.